Acharam aí João 2? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Esse texto é o texto lá do casamento em Caná da Galileia. E nós queremos tirar alguns princípios para nós aqui nesta manhã, mas o foco não será o casamento em si, tá certo? Vamos lá. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedras, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhe ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhe disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Senhor, fala conosco através da sua palavra. Abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, e que sejamos aqui sensíveis à tua voz, ó Deus. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Lá no Antigo Testamento, principalmente Êxodo e Deuteronômio, nós vamos ver algumas regrinhas, algumas leis básicas para um casamento, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, que a noiva, o casal em si eram escolhidos. Não era aquela coisa assim de rolar um crime, igual eu e a Renata. Há tantos anos atrás eu cheguei lá na Igreja Batista Vida Nova e olhei ela cantando lá no coral e falei: ela é linda, é a mulher mais linda desta igreja. Logo, o cara mais lindo de Itaquera fez o quê? Conectou. E aí estamos aqui hoje celebrando isso, né? Deus é bom, né? Com ela. Deus é bom na vida dela. Deus é bom. Não, Deus é bom na minha vida. E aí, então, o pai da noiva escolhia a noiva do seu filho. Pouco acontecia, mas eram poucos os casos onde havia um casamento por afeto, como nós vemos, né? Mas antigamente, o pai do noivo escolhia a noiva do seu filho, né? E é interessante que hoje em dia, quando nós casamos os nossos filhos, nós que damos o presente para os filhos, né? A gente geralmente dá, né, uma conta de luz, alguma coisa para eles pagarem e tal, não é isso? Antigamente não. O pai da noiva, né, os pais, o pai da noiva no caso, recebia um dote, né? Era uma coisa muito diferente. Então, e a partir do momento desse dote, era como se fosse um contrato de compromisso. Olha, essa mulher está comprometida comigo. Vocês vão lembrar da história de Jesus e Maria, que nós vimos com muita excelência a semana passada no nosso teatro, né? José se apavora lá quando sabe da gravidez de Maria, porque ele já tinha um contrato pré-nupcial ali, né? E aí então, a partir deste momento, vamos colocar assim, a partir do momento desse noivado até o casamento, leva um bom tempo. Alguns vão falar 1 ano, 2, às vezes até mais, para que haja a festa, a cerimônia do casamento. E neste período de corte, né, vamos dizer assim, o noivo, a noiva se preparavam então para o grande dia. As festas de casamento, aliás, a maioria das festas, mas as festas de casamento, por exemplo, duravam em torno de 7 dias. Dependendo da situação, virava-se 2 semanas, 14 dias de festa, e de festa com muita fartura.
muita comida, muita carne, muito vinho, muita dança, muito tudo, não faltava, né? Mas até chegar nesse momento da festa, havia todo um planejamento. Então essas celebrações, elas eram exageradamente planejadas, exaustivamente planejadas. A lista de convidados era esmiuçada de ponta a ponta. Hoje a gente faz essas listas e a gente vai tirando. Ah, não, esse daqui não dá não. Ah, o André tem 5 filhos. Não dá não, 5 filhos não, né? 3 filhos, são 5 pessoas. Não dá não. O Elcio também, são 4. Não, sem chance, né? A Ju e o Rogério dá para convidar, são só 2, magrinho, né? Não é assim que a gente faz, a gente vai pensando assim, né? Já naquela época dos dias de Jesus, os convidados eram os amigos mais, os familiares mais. Então, era um grupo extremamente seleto que iam para a festa do noivo e da noiva. Eles tinham um certo conhecimento de quem eram os seus convidados. E quando a gente pensa nesse período de planejamento desta festa, nós podemos pensar, então, agora em final de ano, em como nós temos planejado a nossa vida. Como você tem feito o seu planejamento? Olha para trás, olha para o ano de 2022, que está acabando, e pensa o que lá atrás, em 2021, você planejou. Coloca num papel, faz uma listinha. Planejei, pensei isso daqui. Mas e o que você fez? Eu fiz isso aqui, ou deixei de fazer um monte de coisa. Então, como está o nosso planejamento? A gente precisa aprender a planejar as nossas coisas, as nossas atividades e obviamente, eu quero trazer isso para a nossa vida com o Senhor. Aonde que nós vamos colocar, em que situação Jesus vai entrar no meu planejamento? Porque Ele deve ser o primeiro. Ele deve ser lá o primordial. E aí, a partir de Jesus, a partir do Senhor, aí o resto vai começar a desenrolar. Agora, se a gente coloca todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos lá em cima como prioridade, aqui embaixo nós vamos precisar de Jesus em algum momento. Sabe por quê? Porque vai dar tudo errado. E aí é aquela hora, né? Ai, preciso ir para a igreja. Preciso fazer um voto com o Senhor, porque o negócio aqui entortou, a casa caiu, está tudo uma catástrofe. Geralmente nós fazemos assim. Então nós precisamos agora entender como família, como uma comunidade de fé, pensarmos nisso. Eu quero colocar já o Senhor, eu quero trazer Jesus para perto. Eu quero trazer Jesus para perto para que Ele seja o início de tudo. Assim como na criação, assim como na redenção, assim como na nossa salvação, Ele é o início de tudo. Tudo é para Ele, por Ele e por meio dEle. Nas nossas vidas, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, tudo tem que prover dEle. Então eu quero te convidar nesta manhã a trazer Jesus para perto. Porque quando nós entendemos que nós somos um em Jesus, nós não vamos mais nos preocupar com mais nada. As famílias lá nos tempos de Israel, lá nos primórdios, por exemplo, eles tinham um entendimento de que a família era uma base fundamental na sociedade. Mas só que eles não tinham o entendimento de família que nós temos hoje. Ah, os filhos estão para lá, os pais para cá. A gente casa ali, se der certo, Deus, se não der, está tudo certo também. A gente já não casa mais oficialmente, a gente se junta para que se der certo, Deus, se não der, não gastou dinheiro com cartório. Hoje em dia, o conceito família é totalmente desprezado, é totalmente descartado, né? Mas naqueles dias de Jesus, quando um era abençoado, toda a família celebrava. Hoje eu conheço famílias, já demos aconselhamentos para a família, por exemplo, de que um foi abençoado, o outro ficou com inveja. É capaz de ir lá para o centro fazer um trabalho, um despacho lá para quebrar o outro. Para com isso. Nós precisamos ter esse senso de que quando nós somos um, de quando os nossos planos estão fluindo da fonte certa, que é Jesus Cristo, sabendo que nós somos um, os planos vão dar certo. E todos nós vamos celebrar
as coisas que vão acontecer na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Eu quero lembrar a vocês que a família, naqueles dias, não era apenas uma entidade social, mas uma comunidade religiosa, com suas atividades, com festas, com coisas particulares em si. E eu me lembrei de ontem. Que festa linda nós participamos ontem, lá naquele jantar em família, comunhão, celebração, uma coisa muito linda, gostosa. O nosso musical lá, que outra parte da família, né, os nossos jovens, adolescentes, elaboraram, as crianças, né, elaboraram aquele projeto lá, e foi uma coisa linda onde todos nós celebramos, todos nós ficamos felizes. Ontem lá na capelania eu passei esse musical lá, o vídeo do musical lá, para os moradores lá da SBA, todos eles ficaram encantados, né, com a mensagem daquele musical, porque nós celebramos, porque nós nos alegramos com o que Deus está fazendo no nosso meio. Quando nós trazemos Jesus para perto, tudo é celebração. E nós precisamos entender e aplicar isso nas nossas vidas, dentro e fora da igreja. Com isso, eu quero trazer 4 princípios para a nossa vida, que nós vamos extrair deste texto, para que nós possamos começar já a nos planejarmos para 2023, para termos um ano com uma grande colheita de almas, com a transformação na nossa vida, sabe? Com o nosso lar modificado, com o nosso trabalho modificado, com tudo na nossa vida transformado. E o primeiro princípio que eu quero trazer nesta manhã para a nossa reflexão está no versículo 2. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Primeiro princípio, traga Jesus para perto. Muitas vezes, nós até estamos andando, estamos vivendo num ambiente onde Jesus está, mas Ele está distante de nós. Podemos estar, Ele está ali no ambiente, mas eu estou distante dEle. Então nós precisamos trazê-lo para perto. Eu quero conhecer Jesus, mas eu não quero só conhecer Jesus, eu quero viver a vida que Jesus viveu. Eu quero ter as bênçãos que Jesus pode me proporcionar. Eu quero ter a vida eterna, eu quero ser feliz com Ele. Eu quero exercer coisas que através do meu relacionamento com Ele, eu poderei viver. Traga Jesus para perto. Note que o texto vai dizer que Jesus ainda não tinha se manifestado como Filho de Deus. Ele era apenas, para sua mãe Maria, ele era apenas o meu bebê. Ele está começando o seu ministério. Ali, quando está falando que os seus discípulos estavam com ele, não eram os 12. Talvez ali fosse Pedro, André, Natanael e Filipe e o próprio João. Então ainda o time estava sendo formado. Esse time que já estava com ele, esses 5 que já estavam com ele, talvez ainda não tinham um entendimento real de quem Jesus era. Olha que coisa interessante, eles não tinham ainda essa compreensão. Um outro ponto, o texto diz que este foi o primeiro milagre de Jesus. Então, a partir deste ponto, a partir deste evento, da transformação da água em vinho, Jesus, então, é reconhecido como Filho de Deus, porque o texto vai dizer que os seus discípulos creram nele. E aí eu me lembro quando ele diz, lá em Mateus, bem-aventurado os que não viram e creram. Nós somos esses. Nós não vimos o que Jesus realizou enquanto estava aqui na terra, mas nós cremos que Ele fez no passado e Ele pode fazer agora. Porque se nós não crermos nisso, nós estamos no lugar errado. Nós estamos orando no lugar errado, nós estamos fazendo tudo errado, se nós não crermos nisso. E a fé é o que nos move. Outra coisa, Jesus não foi convidado pelos pais do noivo, pelos noivos, Jesus não foi um convidado porque, tipo assim, Jesus, ele pode fazer alguma coisa. Não! Jesus, ele era um convidado normal, como qualquer outro. O noivo, a noiva não sabiam quem era Jesus. Jesus é o filho de Maria. Carson, ele vai dizer que provavelmente a família de Jesus era amigo do noivo. Provavelmente Maria estava até trabalhando lá, servindo coxinha, servindo aquela batata com não sei o quê, pão com carne. Ela estava envolvida ali com aquela festa. Ela estava muito envolvida, né? Que até participando das coisas. E é interessante que
Maria sabia quem era Jesus. Semana passada nós aprendemos isso, que Jesus, quando o anjo vai até Maria, o que o anjo fala para ela? Bendita és tu entre as mulheres, de ti sairá o bebezinho que salvará o mundo de todos os pecados. Ele será chamado Filho de Deus. Maria creu. Maria era uma mulher piedosa. Maria era uma mulher temente a Deus. Então ela sabia, e ela estava convivendo com Jesus já há pelo menos 33 anos, 30 anos. Então Maria sabia quem era Jesus. Esse é um ponto muito importante, porque o que Maria sabia, nós também sabemos hoje. Hoje nós sabemos quem é Jesus. Hoje nós sabemos que quando nós estamos numa bica, né, numa sina de bico, como é? Sino de bico. Sinuca de bico. Quando nós estamos numa sinuca de bico, as coisas estão complicadas, a gente entra em desespero, a gente não sabe o que fazer, aliás, a gente não quer buscar a fonte certa, mas eu quero dizer para você, quando nós estamos com um problema, chame Jesus, traga Jesus para perto. Maria fez isso, ela trouxe Jesus para perto. Às vezes, quando nós somos tão miseráveis pecadores, a gente pisa tanto na bola, que quando nós erramos, a gente sabe que a gente está errado, e aí a gente quer fugir de Jesus. Não, ainda que nós erramos, corra para Jesus, corra para os braços do Pai, sabe? Passou por um problema, corra para os braços do Pai, que Ele vai nos ajudar a resolver as questões. Nós sabemos o que fazer, nós sabemos que precisamos orar, nós sabemos que precisamos jejuar, nós sabemos que precisamos ler a Bíblia, buscar o Senhor, ter o nosso tempo com Ele, temos que evangelizar, temos que adorar, temos que investir, nós sabemos que temos que fazer tudo isso e muitas vezes nós não o fazemos. Muitas vezes nós esperamos passar por alguma situação para fazer, mas nós sabemos, nós temos a receita. Vamos buscar ao Senhor em todo o tempo, no tempo da sinuca de bico, mas também no tempo da celebração, no tempo da festa. Nós sabemos. Então, nós precisamos mudar. 2023 tem que ser diferente. Nós não podemos esperar resultados diferentes se nós agirmos da mesma forma. Então, quais foram os pontos que eu fracassei, que eu falhei nesse ano? Senhor, me ajude a mudar, me ajude a renovar, me ajude a transformar a minha vida no ano de 2023. Traga Jesus para perto, traga Jesus para dentro da sua casa, traga Jesus para dentro do seu escritório, para dentro da sua cozinha, para dentro da sua sala, traga Jesus para perto. Analise onde Jesus ficou fora na sua vida nesses últimos meses, analise onde Jesus foi deixado de lado e traga-o, aproxime-se dele, porque quanto mais perto dele, melhor é para você, não é melhor para ele não. Quanto mais Jesus estiver perto de você, será melhor para você. Segundo princípio, trazendo Jesus para perto de você, prepare-se para viver o inesperado. Olha os versículos 3 a 5. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu, que tenho eu contigo, mulher? A minha hora não chegou, deixa eu quieto aqui. E aí ela diz aos atendentes, vai, ouçam o que ele falar. Eu imagino que, Jesus nem tinha falado nada, mas Maria já estava dizendo o quê? Ouça, obedeçam. Cegamente, o que Jesus falar, faça. O que o Espírito Santo te direcionar a fazer, faça. Nos últimos meses, eu estou sofrendo uma enxurrada de crítica. Porque o que o Espírito Santo está me direcionando a fazer, eu vou fazer. Escutem, gente, eu vou fazer. Eu sei o que o Espírito Santo está falando no meu coração, está falando comigo, e eu vou fazer. Eu quero agradar o meu Deus, eu não quero agradar homens, né? Então eu vou buscar fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque eu quero viver o inesperado, eu quero viver o sobrenatural. E se Jesus fala, gente, obedeça. Às vezes a gente está aqui num culto, adoração, céu aberto, e Jesus falando, né? Vai orar com aquele irmão, impõe as mãos ali e ore. Aí a gente fica preocupado, aí será que a Betânia vai olhar feio para mim? Não se preocupe com a Betânia, vai lá e ore. Eu estou aqui querendo orar em línguas, falar em língua, eu quero pular, eu quero... Faça, ninguém aqui está olhando para isso. Se é para o Senhor,
nós temos liberdade para fazer. Se Jesus está mandando, feche os olhos e faça. Deixe Deus te usar. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Nós precisamos, Maria sabia a importância de ter Jesus por perto. Nós precisamos aprender com ela, sabe, se preparar para o inesperado. Às vezes a gente passa por situações, por problemas e queremos resolver tudo do nosso jeito. Não, vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor, me ajude a resolver determinadas coisas, sabe? Não vamos deixar que a ansiedade nos atrapalhe, não vamos deixar que as preocupações, a ansiedade, atrapalhem o agir de Deus nas nossas vidas. Pedro vai dizer o que lá em 1 de Pedro? Lancem sobre ele as vossas ansiedades. Por quê? Porque ele está cuidando de vocês. Lance sobre o Senhor as suas ansiedades, as suas preocupações, os seus temores, os seus medos, porque Ele está cuidando de tudo. Isso é fácil? Não, não é. Eu também tenho as minhas preocupações e às vezes eu quero dar uma mãozinha para Deus. Eu quero resolver a situação, porque Jesus está demorando muito para me dar minha resposta, eu já vou, né? Aí eu lembro da mãozinha que Sara deu para Deus lá na história de Abraão, lembra? A promessa era para Sara. E o que ela faz? Pega a Agar, não. Deus falou que eu vou ter um filho através da Agar. E olha aí a catástrofe que foi depois disso. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. A promessa é para nós, a bênção é para nós, né? É para a sua vida, e você está pegando a escrava e colocando no lugar. Não, ó, vai ser através disso. Não, não vai ser através de outro, vai ser através de você. Se a promessa é na sua vida, é para você, é com você que Deus quer tratar. Traga Jesus para perto que Ele vai resolver o resto. Né? Acalme o seu coração, acalme-se, né? Relaxa, senta, espera, se acalme e esteja atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor. A voz do Espírito Santo, ela é doce, ela é sensível, ela é um sussurro gostoso. Filho, eu te amo. Filho, eu estou cuidando de você. Filho, eu estou vendo as suas lágrimas. Filho, eu estou vendo as suas necessidades. Filho, eu estou vendo a sua adoração. Filho, eu estou vendo o seu coração. Essa é a voz do Senhor. Só que os ruídos, é carro passando para lá, para cá, é o celular, é o computador, é a televisão, é o trabalho, a preocupação, isso tudo são ruídos que nos impedem de ouvir a voz do Senhor. Filho, esteja atento, observe as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Eu estou falando com você, Jesus está falando conosco nesta manhã. Prepare-se para o inesperado. O inesperado vai acontecer, meu irmão. Isso vai me levar ao próximo princípio. Fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Versículos de 6 a 8. Perto dali havia 6 talhas de pedras, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 a 120 litros. E Jesus ordenou: enchei de água as talhas, e eles a encheram completamente. Então disse: tire um pouco e levem ao responsável pela festa. E assim eles fizeram. Interessante, ao que parece, que a gente pode ver pelo texto, essas talhas estavam vazias. Elas já haviam sido usadas, mas naquele momento elas estavam vazias e provavelmente encostadas em algum canto. O que eram essas talhas? Eram vasos grandes, né? Que cabiam essa quantidade de água, aí 120 litros de água, então 120 vezes 7, 700, 800 e tralalá, né? 840 litros, é isso? 740 litros. E aí o que acontece? Para que essa água? Para quando os convidados chegassem, o servo jogava lá, eu acho que não tinha torneira nessa época, então pegava lá o baldinho e jogava na água dos convidados, lavava a mão, lavava os pés. Essa água era separada para isso. Você vai ver isso lá em Deuteronômio, você vai ver isso em Êxodo, essa cerimônia, essas águas de purificação, cerimoniais e tal. Questão de higiene. O judeu é um povo higiênico,
né? Um povo higienizado, que se preocupavam com essas coisas, que se preocupavam com a comida, porque aquilo ia zoar o corpo e tal, enfim. A jarra estava lá, a talha estava lá. Então, eu fiquei pensando que muitas vezes nós somos essas talhas. Já pararam para pensar? Todos que aqui estão, em algum momento, já foram vasos cheios do Espírito Santo. Todos em algum momento aqui já foram muito usados por Deus, mas agora estão se sentindo como um vaso vazio, sabe, deixado de lado. Eu quero dizer para você nesta manhã, que todos nós somos vasos de honra, e o Senhor quer te encher com água viva. Ele vai transformar esta água viva em vinho novo, e você será renovado, você será restaurado, você será levantado e será muito utilizado para a glória de Deus. Só que nós estamos agindo muitas vezes como vaso vazio. Já fomos usados, agora chega, deixa eu ficar aqui. Não, acabou a aposentadoria, gente. Crente não aposenta, filho não aposenta. Uma vez filho, sempre filho. Não existe, eu sou ex-filho do meu pai. Não. Uma vez que o Senhor te usou, Ele quer te usar, Ele quer continuar te usando. Apenas se disponha, deixa Ele te transformar. Ele quer te fazer melhor do que um dia você já foi. Pare de viver do passado. Quem vive do passado é o Pelé. Essa Copa inteirinha, todo mundo falando do Pelé, que o Pelé é isso, o Pelé aqui, está lá morrendo na UTI, todo mundo tem os seus últimos dias. Pare de olhar para o passado, pare de olhar para o que você foi, pare de olhar para o que você fez, e olhe para frente, o que Deus pode fazer na sua vida se você se dispor. Acabou, não dá mais para sermos vasos, talhas vazias. Permita-se ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, nesta manhã. O Senhor quer te encher, o Senhor quer fazer transbordar na sua vida, transbordar na sua saúde emocional, na sua saúde física, na sua saúde financeira, na saúde espiritual. O Senhor quer te encher espiritualmente, deixar você cheio do Espírito Santo, para você ir lá buscar, orar, e o doente ser curado. Para você orar e as coisas serem transformadas. O Senhor quer te encher do Espírito Santo para que você transforme a sua casa, para que o seu emprego seja um emprego renovado, a sua vida seja renovada, tudo seja o seu relacionamento, o seu namoro, tudo seja renovado. Apenas se disponha. Traga Jesus para perto e deixe Ele te encher, deixe Ele te transformar. E por último, queridos, celebre o milagre. Celebre o milagre. Quando o versículo 9 e 10, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, então, embora os atendentes que haviam tirado a água soubessem, né? Então ele chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. Eu estou imaginando aqui, sei lá, 3, 4, 5, talvez até uma semana depois da festa ter iniciado. Já estava todo mundo cheio de vinho. Já estava todo mundo talvez até já enjoando de vinho. Então, óbvio que geralmente então, são nesses momentos que você coloca a carne de segunda, né? A batata mais velha, o pão amassado, o que mais? O vinho de qualidade inferior. Né? É nesse momento. Só que o que o texto está dizendo aqui? Que a água foi transformada em algo melhor. O sommelier olha e fala assim: nossa, aqui geralmente se trazem o melhor primeiro, você deixou o melhor para depois. Queridos, que lição, que princípio extraordinário esse nas nossas vidas. Isso quer dizer que o Senhor já fez algo bom na sua vida, Ele fez algo extraordinário na sua vida, mas Ele vai fazer algo novo, Ele vai fazer algo melhor na sua vida se você se dispuser, se você aceitar, se você querer. Deixe-se então ser moldado pelo Senhor. Nós temos agora novas oportunidades. É momento de sermos vasos cheios, vasos de honra. O Senhor está nos dando novas oportunidades. Nós estudamos, trabalhamos isso nos GCs, nos grupos de convívio ultimamente. Qual o legado que nós estamos deixando? Qual a expectativa que nós temos para a nossa vida? Será que eu nasci
para ser lá um bancário, nascer bancário, viver bancário e morrer bancário? É só isso que o Senhor quer de mim? Será que você vai ser um TI, a vida inteira vai morrer TI? É só isso que Deus quer de você? Um eletricista? Professores? É só isso que Deus quer de você? Não. O Senhor quer te usar com aquele dom que Ele te deu, com tudo que você tem, com tudo que você sabe. Ele quer te encher, Ele quer te transformar para ser usado tudo isso para a glória de Deus. Ontem pela manhã, eu estive lá na primeira igreja batista de São Paulo, lá na Praça Princesa Isabel, num evento de missões da Interserve, e eu estava ouvindo alguns missionários, um missionário que está na Turquia há muitos anos, e ele falou que a Turquia é 100%, é 99,9% de muçulmano. Lá o povo tem prazer em ser muçulmano. Tudo que eles fazem é em prol da crença deles, da cultura deles. Tem aqueles ortodoxos que só vê o olho, mas tem aquela... Ele estava falando aqui, ele morou perto da praia, então tinha aquelas que iam só com o olho de fora nadar, tinha aquelas que iam de biquíni, mas eram todos pensando na mesma coisa, todos focados no mesmo objetivo. Quais são os nossos objetivos? Eu fiquei pensando lá na Turquia, gente, aquela galera toda precisando de Jesus, aquele povo todo precisando de Jesus, e nós aqui num país livre, um país considerado, né, com a grande massa cristã, e muitas vezes nós não estamos fazendo nada em prol do reino de Deus, em prol do crescimento do reino de Deus. Qual o legado que nós vamos deixar se a gente for levado agora? Se Jesus vier agora e levar algum de nós aqui, qual o legado que estamos deixando? Se nós mudarmos a igreja de bairro aqui, qual o legado que nós estamos deixando aqui? Nós precisamos entender, cada um de nós aqui, que nós fomos chamados por uma missão. Somos chamados por Deus para sermos vasos de honra, sermos usados para a glória de Deus. E quando isso acontecer, quanto mais água viva do Senhor estiver nas nossas vidas, mais vinho haverá. Quanto mais vinho haverá, maiores milagres acontecerão, coisas novas acontecerão, os milagres correrão atrás de vocês. E sabe o que vai acontecer? Nós precisamos celebrar o milagre da nossa vida, o milagre que Jesus tem para mim e para você. Valorize pequenas coisas que Deus faz. Você orar, eu estou com uma dor de cabeça danada aqui, Senhor me cura, e Ele cuidar, e você celebrar isso, porque ninguém pode tirar uma dor de cabeça de você não, do nada, não, você vai ter que tomar dipirona, você vai ter que tomar um monte de coisa, mas você também pode orar e o Senhor tocar na sua vida, e quando Ele assim o fizer, celebre. Quando o Senhor está tocando as nossas vidas aqui no culto, quando o Senhor está tocando as nossas vidas lá na nossa casa, no nosso trabalho, celebre. É o inesperado. O Senhor, nós desejamos o Senhor, mas Ele sempre vem no momento mais inesperado. Então, não fique de fora. Não fique vivendo do passado, da história dos outros. Não. Viva a sua história. Viva o seu momento. Viva o seu milagre. Não espere a morte da bezerra, não. Busque ao Senhor. Busque a presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Isto é para agora. Isto é para hoje. Isto é para já, isso é para imediatamente. Nós precisamos nos impressionar mais com a presença de Deus em nosso meio. O ceticismo tem tomado um lugar muito importante na nossa vida. O ceticismo tem matado a nossa fé. Muitas vezes Deus está agindo no nosso meio e nós estamos aqui, pensando lá no Pantanal. Muitas vezes nós estamos aqui, Deus está agindo, e nós estamos preocupados com o tamanho da nossa unha. Nós estamos preocupados com uma série de coisas, e o Espírito Santo está agindo aqui. É aquilo que eu falei no começo, às vezes nós estamos até no ambiente que o Senhor está, mas nós não vamos atrás dele. Talvez vocês já devem ter passado por algum lugar aí, essas expos da vida aí, que tem lá um influencer famoso, um empresário famoso, uma atriz famoso, um não sei o que famoso, e você vai lá e se mata para fazer uma selfie lá com ele, né? Sai todo esmagado assim na foto e tal. E o Senhor está disponível para nós aqui, a presença dele nesse lugar, e nós estamos céticos, endurecidos. Não abrimos a boca para cantar, não abrimos a boca para adorar, para engrandecer aquele que te deu vida, vida eterna. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido isso?
Que 2023 seja o ano de nós celebrarmos cada coisa, cada detalhe que o Senhor fez. Sabe, cada mínimo gesto do Senhor sobre as nossas vidas nós precisamos celebrar. Mas para isso nós precisamos trazer Jesus para perto. Celebre. Paulo diz lá em Tessalonicenses, né? Em tudo dai graças. Celebre tudo. Celebre tudo. Dá graças a tudo. Deem graças a tudo. Ah, bateram no meu carro. Dai graça. Poderia ter sido algo pior. Ah, sei lá, aconteceu tal coisa. Glorifica a Deus. Glorifica. Mas está difícil glorificar. Glorifica. Senhor, mas eu não consigo te adorar com esse problema, com essa raiva que eu estou passando, com essa frustração que eu estou passando. Ore a Deus para Ele te ajudar a orar. Ore a Deus para Ele te ajudar a crer. Ore, busque, traga o Senhor para perto. E eu quero concluir dizendo, fique perto de Jesus. Fique perto de Jesus. Não perca seu tempo correndo atrás de gente famosa, disso, daquilo. Não. Foque no Senhor. Não seja como esses que quer se esmagar para ver uma cantora, um cantor, um ator, uma atriz, sei lá. Foque no Senhor. Traga-o Ele para perto. Ele é que vai mudar a sua história. Ele que vai transformar o seu pranto em riso. Sabe? O seu desespero em paz. É Jesus que vai fazer isso. Por mais que você se sinta vazio, fique perto de Jesus. Pois eu tenho certeza que Ele vai te transformar numa pessoa melhor. 2023 pode ser o melhor ano da sua vida, e essa frase eu não quero que seja uma frase de efeito, não. Eu não vou pregar jamais a teologia do coaching, não é isso que eu estou falando. Mas eu quero dizer que, se você entender que você pode ser cada dia mais cheio da presença do Senhor, 2023 será o melhor ano da sua vida, eu não tenho dúvida disso. E é isso que eu tenho buscado para a minha vida. Eu quero todo dia ser mais cheio do Senhor, ser mais ousado pelo Espírito Santo de Deus, para que o ano de 2023 seja o maior ano da minha vida. E eu vou continuar buscando isso para que 2024 seja melhor ainda, e assim vai. Porque a minha esperança não está em recursos materiais, a minha esperança não está nos meus talentos, mas a minha esperança está no Senhor. Amém? A minha esperança está no Senhor. Recuse. Não aceite você ser um vaso vazio. Rejeite isso, para com isso. Deus te levantou para usar. Eu sei de muitos aqui que foram muito usados no passado. Deus quer te usar no presente. Deus quer te usar no futuro. Nós podemos ser cheios, pare. Nós não vamos ficar parados no canto como talhas vazias. Nós vamos ser usados, nós vamos trazer aqui, nós vamos ser trazidos como vaso cheio e sermos usados pelo Senhor, aquele que vai transformar você em algo sobrenatural. Novos ciclos estão chegando, novas oportunidades nós estamos tendo agora. Então vamos buscar ao Senhor. Busque ativação da sua vida. Que o Espírito Santo ative você, ative o sobrenatural, tire todo o desânimo, todo o cansaço. Nós temos ânimo para um monte de coisa, mas para as coisas do Senhor a gente apaga, a gente morre. Não, que haja agora um espírito de ressuscitação neste lugar. O Senhor não trabalha com defuntos, por isso que Ele ressuscitou um monte. Lázaro foi ressuscitado porque Jesus queria trabalhar com ele vivo, não morto. Então arranca a pedra da sua vida e vem para fora, que o Senhor quer te ressuscitar. Ele quer te usar para a glória de Deus. E uma frase que uma pastora nos falou esta semana passada, fazia anos que nós não a víamos, fazia anos que nós não conversávamos com ela, e ela disse uma coisa para mim que me impactou. Na verdade ela falou para a Renata, depois ela falou para mim. Ela falou assim: vocês estão correndo agora, para que os seus filhos voem amanhã. E eu quero dizer para vocês, Igreja Cristã da Trindade, nesta manhã, se em 2022 nós corremos, vamos nos preparar para em 2023 nós voarmos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Traga Jesus para perto e fique perto de Jesus. Coloque-se em pé, irmãos, eu quero orar.